Oi, pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vou gravar para vocês, fazendo uma pequena explicação sobre a questão da veredicção e vou mostrar depois uma aplicação prática de um trabalho de fake news que eu fiz para vocês verem como seria essa análise e até mesmo usar como exemplo para o trabalho final, estrutura de trabalho final de vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, só um momento. Então, a semiótica, ela vai tratar a veredicção. Deixa eu pôr essa tela em, em zoom aqui, desculpa. A semiótica, ela vai tratar a veredicção de acordo com modalidades. Mas antes da gente trabalhar a veredicção propriamente dita, né, a verdade, a falsidade, a gente precisa entender da onde surgem esses estudos, né? Os estudos vão surgir com Greimas, né? O que é esse precursor da semiótica que a gente está estudando. O principal, um dos principais artigos para tratar disso está no livro sobre os sentidos 2, ensaios semióticos, que é este livro aqui, ó. Bem na página, bem no capítulo sobre veredicção, está escrito contrato de veredicção. E aí, ele vai trabalhar esse contrato de veredicção. Não vou ler aqui para vocês, mas depois vocês leem com calma, vou postar esse slide também, para depois vocês olharem. O que ele vai falar, né? Esse contrato de veredicção é muito estudado na análise do discurso, recebendo outros nomes, por exemplo, como o contrato de comunicação proposto pelo Charrodot, lá na semiolinguística. Tem o contrato dentro de outras teorias da AD, ou na própria AD, né? Tem lá em Moscovici também, que é da onde parte essa origem de contrato e tal. Mas o que a gente está vendo aqui, para o Greimas, esse contrato é o que determina a comunicação. É que determina, por exemplo, que um discurso seja aceito, seja lido como verdadeiro. Então, para isso, ele vai falar o seguinte: toda vez que eu construo um discurso, independente de qual seja o discurso, então, se eu estou falando para vocês agora, se eu estou falando para vocês enquanto professora, ou se eu estou numa mesa de bar conversando com vocês, o tempo inteiro, se eu estou digitando na rede social, o tempo inteiro eu quero que o meu discurso ele seja lido, interpretado, como aquele efeito de sentido que eu quero que ele tenha. Então, se eu quero que ele seja lido como verdadeiro, eu vou usar de técnicas para que ele seja lido como verdadeiro. Se eu quero que ele seja uma piada, que ele gere um humor, eu vou escrever para tanto. Mas para que ele seja lido desse jeito, tem que se formar um contrato de veredicção. Então, esse contrato de veredicção é constituído por dois sujeitos, o enunciador e o enunciatário. Vocês lembram lá daquele quadrinho, enunciador e enunciatário. O enunciador, ele visa, qual que é a função dele? Persuadir o enunciatário a crer naquilo que ele está dizendo. Então, o enunciador visa um fazer crer, persuadindo o enunciador a ler aquele discurso, por exemplo, como verdadeiro. O enunciatário, ele assume uma função de interpretante, ou seja, ele vai crer ou não no discurso. Então, se o interpretante, ele compartilha dos mesmos valores, das mesmas crenças, ou se ele crê na pessoa que está dizendo aquilo, ou se ele crê naquele tipo de discurso que a pessoa está vendo, ele vai ler aquele discurso como verdadeiro e o contrato vai ser aceito. Agora, se ele não lê como verdadeiro e fala assim, nossa, isso aqui ele está falando, um exemplo, uma fofoca. Se alguém te conta uma fofoca, e você sabe que aquela fofoca é mentira, você vai falar assim, ixi, essa fofoca é mentira, fulano não fez isso não, eu sei disso. Ou seja, quem está me dizendo como verdade, ah, o fulano fez isso.
Eu sei que o fulano não fez, por exemplo, porque eu estava com o fulano nesse exato momento. Então, eu não vou ler esse discurso como verdadeiro. Então, vai ter uma quebra de contrato. Então, o que a gente tem? Todo discurso, resumindo, todo discurso é feito para ser lido como verdadeiro e para ser interpretado dentro desse meio verdadeiro, com humor, com sarcasmo, com emoção. E aí, para que esse discurso seja aceito como verdadeiro, eu preciso que o meu interpretante, preciso persuadir meu interpretante para que ele leia aquele discurso como verdadeiro e o aceite. Quem faz muito isso? Campanha publicitária. Vamos pegar a Dove faz uma... A Dove foi a primeira que veio, tá, gente? Fazendo merchan de graça para a Dove. A Dove tem um shampoo que promete deixar meus cabelos com volume, com não sei o quê, tudo aquilo que as propagandas fazem. Se eu uso a Dove, se eu confio na marca Dove, porque eu já usei o shampoo Dove e falei, nossa, deixou meu cabelo ok, eu vou lá e compro esse novo produto. Por quê? Porque eu aceito a persuasão, eu aceito o contrato. Agora, se eu não acredito, se eu já usei Dove, nossa, usei Dove no cabelo, ficou seco, mas ficou igual uma palha de aço, eu não aceito o contrato de verificação. Isso é muito comum em publicidades, em jornais, em fake news, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Isso vai ficar muito mais claro em fake news. Então, o que o Grey Mais vai falar, né? Que na verificação empregamos o termo contrato e que esse não está no sentido metafórico, mas pelo fato de a comunidade de verdade estar fundada na estrutura de troca, ou seja, um contrato de troca. Eu te dou uma informação, eu te persuado, eu te levo a fazer crer e você aceita ou não aquilo. Sendo que o conhecimento do valor é o saber verdadeiro, ou seja, um fazer acreditar que aquele discurso é verdadeiro. Então, o Grey Mais vai falar, né, que essa troca se apresenta um fazer cognitivo recíproco, que é exatamente o que eu falei. Ou seja, para que ele seja verdadeiro, o que eu estou dizendo, ele deve ser lido como verdadeiro. O sujeito interpretante deve compartilhar os mesmos saberes, as mesmas crenças, a mesma confiança no enunciador. Ok? Ó, ficou em branco aqui. E aí, a gente leva a verdade. Né? Então, tá, o discurso tem que ser lido como verdadeiro. Mas o que é verdade para a semiótica? Para a semiótica, a verdade é uma relação modal entre o ser e parecer, sendo que o ser sobremodaliza o parecer, né? Então, para que um discurso seja verdadeiro, ele precisa ser e parecer verdadeiro. Para ele ser mentira, ele tem que parecer, mas não ser. Ou seja, ele parece um discurso. Vamos pensar num exemplo aqui. A própria publicidade. Eu posso, se eu acredito, ela é e parece ser verdadeira, aquele discurso publicitário. Então, eu tô lá e acho que ela é verdadeira. Agora, se a gente tem um quadro em que eles estão parodiando uma publicidade, por exemplo, e aí, mas não com o intuito de levar à compra, por exemplo, então o discurso vai parecer verdadeiro, porque ele vai usar o gênero publicidade, mas não é uma publicidade. E a gente vai ver isso com mais calma nas fake news. Não parece e não é. É a falsidade. Não parece uma publicidade e não é uma publicidade. É um discurso falso. Então, toma cuidado quando a gente for traduzir é fake news para semiótica, porque para semiótica, a fake news está aqui, olha, ela parece, mas não é. Então, para semiótica, é um discurso mentiroso e não um discurso falso. Porque um discurso falso, ela não pode parecer e não ser. Agora, um segredo, ele é, mas não parece. Ou seja, eu posso criar um storytelling, por exemplo, em que ele não parece uma propaganda, mas ele é uma propaganda. Deu para ficar claro? Se vocês tiverem dúvida, depois ó, lá no chat.
Então, para finalizar essa parte, né, que aí a gente vai aplicar nas fake news, e eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender o que é essa questão da veredicção, depois vocês podem me perguntar lá também, a gente tem, né, que pelo contrato, o enunciador determina como o enunciatário deve interpretar o discurso, como ele deve ler a verdade. O enunciatário constrói no discurso todo um dispositivo verídico, espalha as marcas que devem ser encontradas e interpretadas pelo enunciatário. Não se preocupem que a gente vai ver isso agora na análise de fake news, tá bom? Para escolher as pistas a serem oferecidas, o enunciador considera relativamente a relatividade cultural e social da verdade, sua variação em função do tipo de discurso, além das crenças do enunciatário que vai interpretá-lo. Então, é o que eu falei, para ele construir aquele discurso como verdadeiro, ele precisa conhecer o seu enunciatário e usar de características que ele conhece, de crenças, de valores que ele conhece, para que ele seja lido como verdadeiro. O enunciatário, por sua vez, para entender o texto, precisa descobrir as pistas, compará-las a seus conhecimentos e convicções e, finalmente, crer ou não crer no discurso. Tranquilo, né? Então, o que, que vai acontecer? O enunciador ele vai criar um discurso para que ele possa persuadir o seu enunciatário, levando-o a um fazer crer. Só que, se o enunciatário não compartilha, não entende do texto, ele vai considerar aquele texto como mentiroso, ou como falso, ou ele não vai aceitar o texto e o contrato é rompido. Então, para que tenha um contrato, é necessário, e aí é que a gente chama de contrato de veredicção, para que haja esse contrato de veredicção, é necessário que o texto, que haja o firmamento do contrato, como se houvesse, metaforicamente, a assinatura do contrato. Então, eu assinei aquele contrato, eu vou ler aquele texto de acordo com a intenção que o enunciador quer. Eu não aceito aquilo. Então, eu vou lá e vou romper o contrato. Eu vou falar assim, olha, esse texto não serve para mim. Essa publicidade não serve para mim. Esse texto é fake news. Deu para entender? Então, o discurso constrói sua verdade. Em outras palavras, o enunciador não produz discursos falsos ou verdadeiros, mas fabrica discursos que criam efeitos de sentido de verdade ou falsidade. Isso é muito importante. Então, não existe a verdade, não existe a mentira, o segredo, a falsidade. Existem efeitos de sentido. Lembra lá na primeira aula, vídeo que eu gravei, que eu falei de efeitos de sentido? Isso é muito importante. Por quê? O efeito de sentido que eu quero passar aqui é que o discurso seja verdadeiro. Então, o discurso ele pode não ser verdadeiro. As fake news, o discurso é falso, mas eu crio um efeito de sentido de verdade. Logo, o discurso será verdadeiro quando ele for interpretado como verdadeiro. Eu posso estar falando isso tudo aqui, e aí alguém vira e fala assim, mentira, esse discurso é falso, eu não acredito nela, o que ela está falando não foi isso que o autor quis dizer, eu fui orientando do Greimas, o Greimas não falou nada disso, vou interpretar isso como falso, tá? Então, é isso. Para negar o discurso, né? Então, para negar esse contrato que eu estou falando, há dois caminhos. O primeiro são quando os discursos são mal construídos, não sendo ditos verdadeiros pelo enunciatário que interpreta, ou o segundo apresenta quando o texto é inserido no contexto de outros textos e a partir dele pode ser recusá-los ou dizê-los que são falsos ou mentirosos. Ai, professora, não entendi nada. Não se preocupem que agora a gente vai entender essa última parte com as fake news. Eu sei que eu falei, esse texto do Barros e Fiorin, o da Barros já está lá no texto para vocês, que é o das anomalias, tá bom? Se não me engano. O do Fiorin, não se preocupem, eu acho ele um pouco mais complexo para agora. Leiam só o da Barros. Eu falei que não ia dividir os vídeos, mas eu vou, só para ficar mais fácil de postar no Moodle, tá bom? Então, o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre fake news, para a gente entender justamente essa parte aqui.